Muito bem, pessoal, dando continuidade aqui na correção, vamos para a questão de número 4, uma questão que não tem análise de gráficos, não tem cálculos, só a compreensão do conceito de proporcionalidade, tá bom? Então, o comando da questão diz o seguinte: sobre as grandezas diretamente proporcionais, podemos dizer que, a primeira afirmativa diz que duas frações são diretamente proporcionais somente quando elas crescem na mesma proporção. Essa primeira afirmativa é falsa porque não é só quando elas crescem. Se elas diminuírem também na mesma proporção, elas são também diretamente proporcionais. Então aqui a primeira afirmativa é falsa. A segunda diz que duas frações são diretamente proporcionais somente quando uma cresce e outra diminui. Não, é falso, né? Se uma cresce e a outra diminui, é o contrário, elas são inversamente proporcionais. Tá bom? A terceira afirmativa diz o seguinte: duas frações são diretamente proporcionais quando crescem ou diminuem na mesma proporção. Verdade. Tanto faz elas crescerem ou diminuírem, mas se forem na mesma proporção, então elas são diretamente proporcionais. Então, a terceira afirmativa é verdadeira. Eu deveria marcar ela aqui. A quarta afirmativa diz o seguinte: duas frações são diretamente proporcionais somente quando diminuem na mesma proporção. Não, né? Porque se elas crescerem também na mesma proporção, elas vão ser diretamente proporcionais. Então, a alternativa correta aqui é a terceira afirmativa, que diz que duas frações são diretamente proporcionais quando crescem ou diminuem na mesma proporção, certo? Professor, mas por que é importante compreender esse conceito de proporcionalidade? Que é o básico, né, para você poder desenvolver uma questão que exija o cálculo de regra de 3, né, diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Você tem que compreender primeiramente o conceito, tá bom? Então, parabéns para quem acertou. Para quem não acertou e resta ainda alguma dúvida após a explicação, pode me chamar aí no WhatsApp, tá bom? Vamos para a próxima questão.